Queria falar um pouco sobre a pensão por morte e a possibilidade de revisão desse benefício após a entrada em vigor da reforma da Previdência. Antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, o benefício de pensão por morte ele era calculado sobre a alíquota de 100% do benefício daquele instituidor, ou seja, daquele falecido. Então, por exemplo, se o falecido fosse aposentado e ganhasse, por exemplo, R$ 3.000, a pensão por morte ela era com base na alíquota de 100%. Então, o cônjuge receberia como pensão por morte R$ 3.000, ou seja, 100% daquele benefício, né? Após a entrada em vigor da reforma da Previdência, essa alíquota ela cai inicialmente para 60%. Na verdade, 50% e 10% para cada dependente. Então, por exemplo, se no caso de uma esposa que ficou viúva e ela tem um filho menor de idade, menor de 21 anos, essa alíquota seria de 70%. Então, seria 50% inicial, mais 10% para a esposa, né, para a viúva, e mais 10% para o filho menor. Então, seria uma alíquota de 70%. Se ela não tiver um filho menor de 21 anos ou inválido, essa alíquota vai para 60%. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, de um aposentado que viesse a falecer, tivesse uma aposentadoria de R$ 3.000, seria 60%, né, de R$ 3.000, se deixasse somente a esposa, né? Então, você vê o tanto que mudou o valor da pensão por morte após a entrada em vigor da reforma da Previdência. E aí, os tribunais e o Poder Judiciário têm entendido que essa alíquota trazida pela reforma da Previdência ela é inconstitucional, que as pessoas que tiveram o benefício de pensão por morte após a entrada em vigor da reforma da Previdência, ou seja, se a pessoa faleceu, né, o fato gerador aconteceu após a entrada em vigor da reforma, após 13/11/2019, todas as pensões são calculadas dessa forma, com início de 50% e 10% por dependente. E aí o Poder Judiciário, os tribunais, têm formado jurisprudência no sentido de que essa alíquota trazida pela reforma da Previdência ela é inconstitucional e tem reformado, revisionado, né, na verdade, esses benefícios para que atenda aos requisitos anteriores à reforma. Então, as pessoas que recebem pensão por morte com fato gerador após a entrada da reforma da Previdência, há aí uma possibilidade de fazer a revisão da pensão por morte com base nessa jurisprudência formada, né, do Judiciário, dos tribunais, de que, na verdade, ela deveria receber 100% do valor do benefício, né, daquele instituidor, daquele falecido. Tá? Então, é importante que as pessoas verifiquem, por exemplo, na carta de concessão da pensão por morte, e se o benefício foi deferido dessa forma, há essa possibilidade de a gente fazer essa revisão junto ao Poder Judiciário.